gancho. Ninguém acreditaria se não estivesse ouvindo agora. Um coração batendo dentro da parede. A chuva apaga as sirenes. O asfalto ferve em reflexos, e o prédio recém-ruído respira como um animal ferido. Pare! Grita Rafael, congelando a equipe. Sob as vigas, um uivo baixo corta o estômago, não o ouvido. É pedido e juramento ao mesmo tempo. Tem alguém aí? Perguntam vozes. Mas não é alguém. É Maia, presa em um corredor de concreto que range como gelo prestes a romper. Uma lembrança atravessa Rafael. Mãos vazias de um resgate antigo. Não hoje. Ele desliga o rádio, escuta o silêncio pesado e sorri de canto. O tipo de sorriso que nasce quando o medo encontra um propósito. Eu te ouvi, sussurra. E naquela promessa sussurrada, a tempestade perde um pouco do poder. A água bate em ritmo de relógio, e cada segundo rouba oxigênio do corredor onde Maia respira curto. Rafael toca o concreto, como quem lê braille. Vibrações, falhas, promessas. 10 minutos para a equipe pesada chegar, avisa o rádio. Agora religado. Clara segura o ar como se pudesse guardá-lo para depois e coloca o cobertor no braço de Rafael. Um voto silencioso. Theo, de dedos pálidos, passa a bolinha pela grade. Ela vem se ouvir isso. Sussurra, sem saber que está oferecendo uma senha. Helena, eficiente, posiciona o carrinho com soro e fita, calculando margens de erro que a chuva não perdoa. Ao fundo, o prédio range. Uma sílaba de advertência. Rafael olha para o vazio, para a bolinha, para a lembrança do fracasso e transforma a culpa em bússola. Vamos entrar pelo flanco leste. Agora! Os passos de Rafael e 2 bombeiros cortam poças em silêncio disciplinado. O flanco leste é um labirinto de sombras, odor, de ferrugem. Fios expostos, sibilando advertências. A cada metro, Rafael marca o caminho com giz molhado que escorre como lágrimas. Sem vibração de martelete, decide. Qualquer tremor vira sentença. A lanterna encontra uma pegada recente de Maia, redonda, delicada, impossível de confundir com botas. Ele aproxima a bolinha do assoalho rachado e a rola. O som oco do plástico indica um túnel de ar sob as placas. Helena seleciona talas, fita, oxigênio em miniatura. Tudo em escala de esperança. O teto geme com um calor antigo e gotas quentes caem, misturando-se à chuva fria. O galpão tem febre. Estamos perto, Rafael anuncia. Mas o que o guia, na verdade, é a coragem de um animal que ainda escolhe acreditar. O primeiro colapso secundário chega sem aviso. Um estalo que vira trovão. Pedaços de teto descem. Como cartas ruins, lançadas por um jogador impaciente. Rafael empurra Helena contra a parede, protegendo-lhe a cabeça. E o mundo estreita, ainda mais. O pó invade a garganta com gosto de pilha. A visão vira negativo por um segundo. Depois retorna em contornos recortados. Do outro lado, um latido hesitante responde. Maia. Clara. Do lado de fora, grita um nome que a chuva engole. Theo cobre os ouvidos, mas mantém os olhos abertos. Como quem sabe que o medo se vence, olhando. O rádio chia. Recuo recomendado. Rafael olha à frente. Negativo. E há algo nesse negativo que não é teimosia. É promessa. Como se o latido tivesse acenado no lugar dele. Quando a poeira assenta, o silêncio muda de sabor. Não é vácuo, é espera.
Rafael ajoelha, aproxima a boca da fenda e, em cadência, bate com os nós dos dedos no concreto. Tum, tum. Pausa. Tum. A resposta vem num arranhar tímido, depois um latido curto. Isso, menina, ele diz. Voz que vira ponte, ponto. Helena estende a máscara adaptada, pronta, clara, no perímetro. Fecha os olhos e recita o caminho de casa como se Maia pudesse ouvir as ruas, os cheiros, o portão que range. Theo, sem saber, marca a batida com o calcanhar sobre a poça, dois mundos sincronizados. O teto range, ciumento da coragem. Rafael aponta para a viga fraturada. Define cortes mínimos. Sussurra um plano, como quem conta uma história feliz no escuro. E, finalmente, Maia responde com um uivo que não é de medo. É de alguém que escolheu viver. O mapa antigo do galpão se abre como uma ferida sobre a mesa molhada, e as linhas borradas contam mentiras úteis. Ponto. Rafael redesenha à mão o trajeto possível, unindo vazios, frestas e ecos. A geografia do som que Maia emite. A chuva martela, o toldo com raiva infantil. Se formos por aqui, passamos sob a viga mestra sem tocar no pilar trincado, ele diz. Voz baixa, enquanto Helena calcula doses e tempos. Olhos saltando entre frascos e respirações. Clara repete o nome, Maia, como mantra, não para a cadela, mas para si. Theo encosta a orelha na chapa metálica e o mundo vira um tambor. Ele ouve algo que os adultos não ouvem. Um arranhar que sobe de tom quando o ritmo da bolinha toca o piso. O rádio oferece estatísticas, probabilidades frias. Rafael escolhe a única que importa. Ela está viva e vai sair. Entram pelo flanco leste como quem entra num livro que pode desabar a qualquer página. O ar é denso de ferrugem e calor preso. Cada passo recusa o estalo que o chão quer dar. Rafael impõe silêncio absoluto, substituindo palavras por sinais curtos. Palma aberta, 2 dedos, cabeça. A lanterna flagra fios pendendo como cipós elétricos. Helena prende cabos com fita de resgate. Olhos em dança com a física. Respira por mim, menina. Ela sussurra para a parede. Clara fica na retaguarda, voz servindo de farol. Conta memórias de parques, o som do portão, a textura da bolinha azul. Theo, do perímetro, marca o compasso na chapa, a senha de confiança. Lá adiante, um sopro rouco responde, e a coragem muda de endereço. Agora vem, de dentro do labirinto, crescendo, puxando-os como corda invisível. O corredor se estreita até virar garganta e Rafael decide desmontar sem tremer. Usa cunhas de madeira, corta com serrote manual, respira junto com o ritmo de Maia ao longe, como se afinasse um instrumento. Um estalo lateral ameaça a traição. Ele redistribui peso com sacos de areia improvisados. Helena guia com palavras medidas. 2 milímetros. Para. Respira. Clara segura o feixe de luz. Mãos firmes surpreendendo a si mesma. No reflexo do metal, ela vê a si e a cadela correndo no parque. E essa lembrança vira combustível. O arranhar cresce. Vira latido curto, depois silêncio. O pior tipo. O pior tipo. E Maia? Clara pergunta ao escuro. Vem um sopro, fino, insistente. O suficiente para Rafael dizer. Mais um corte e abrimos a passagem. O segundo colapso quase lhes rouba os nomes.
Uma viga cede com um suspiro bruto e o mundo se inclina 3 graus, o suficiente para que a gravidade mostre os dentes. Rafael cobre Helena com o ombro. Clara cai de joelhos, mas mantém a luz na fresta. Uma linha viva, o pó chega como neve suja, e com ele um choro que não é de dor, é de cansaço. Maia responde, mas fraca, tão fraca, que a palavra depressa muda de tom. Helena decide ali. Microdoses agora, oxigênio tão logo a abertura permita. Theo, do lado de fora, grita que a chuva diminuiu, como se isso mudasse alguma coisa. E muda, o telhado respira diferente. A água deixa de pesar, o som abre espaço. Olha para a fenda e vê, não uma parede, mas uma porta com o nome gravado. Última passada. Prepara. A passagem cede com um gemido comprido, e o ar corre por ela como quem volta para casa. Rafael desliza o braço protegido, oferece a mão aberta e o ritmo de antes. Tum-tum, pausa, tum. Do outro lado, um focinho úmido encosta nos dedos, primeiro tremendo, depois firme. Isso, Maia, Clara, diz. E seu nome vira ponte mais larga. Helena posiciona a máscara, escuta a cadência frágil e regula o fluxo. O silêncio da equipe é de altar. Theo, em lágrimas discretas, volta a bater a senha no metal, mais suave, como ninar. O galpão estala de ciúme, mas perde a discussão. Em 2 movimentos, Rafael cria o canal de retirada, puxa devagar, respeitando dores invisíveis. Quando os olhos cor-de-mel encontram os dele, a tempestade lá fora parece um barulho velho. Não acabou. Mas a vida escolheu o lado. O buraco é estreito demais para o orgulho. Rafael rasteja, o colete raspando em rebarbas que arranham como garras de metal. O cheiro é um coquetel de poeira, mofo e medo antigo. O capacete bate no teto. Ele prende a respiração por reflexo. Memória de outro corredor que fechou sobre si e deixou um nome para trás. Fica comigo, diz para o próprio pulso, sentindo o pulso de Maia responder do outro lado, sincopado, insistente. ... Helena do ponto seguro guia por voz números que viram música. 3 palmos à esquerda. 20 centímetros. Para. Clara recita lembranças de ruas ensolaradas, uma receita boba de bolo que faz a cadela abanar um quase rabo. Theo, no limite, segura a grade como quem segura um céu. O silêncio muda. Fica denso como água. Rafael mergulha. A lanterna encontra olhos cor-de-mel. O mundo estreita mais 1 centímetro. E tudo cabe ali. O teto range como madeira velha embarcando numa viagem forçada. Rafael apoia cunhas, transfere peso com o cuidado de quem segura um segredo molhado. O passado tenta invadir. A brancura estourada, o som seco de um rádio que falha, a voz de um colega indo embora para sempre. Não hoje, ele repete, e o mantra vira ferramenta. Maia avança um focinho, lambe o dorso da luva. O gesto simples corta o nó no peito. Helena instrui o ajuste da máscara. Tempo curto, fluxo baixo, evitar pânico. Clara canta baixo, desafinada de propósito, como fazia quando os fogos de artifício rasgavam o bairro. Theo assovia a senha da bolinha, quase um riso no meio da tempestade. Um estalo maior empurra a poeira quente no rosto de Rafael. Ele fecha os olhos e confia no tato. Tem você e eu, respira comigo, menina. E, por um instante raro, o prédio obedece. A máscara cobre o focinho de Maia e o som que sai é de mar calmo, encontrando pedra. O oxigênio abre espaço nas costelas cansadas e traz um brilho novo ao olho que ainda observa tudo. Rafael avalia feridas,
cortes superficiais, uma pata traseira protegida pelo próprio corpo, como se guardasse uma dor mais funda. Imobilização leve. Tração mínima, diz Helena. As palavras pousam na mente dele como instruções escritas a lápis em um papel que não pode molhar. Ponto. Clara oferece o cobertor, mas espera o sinal. Aprendeu, em minutos, a paciência dos resgates. Theo pergunta se cães sonham acordados, e a pergunta, plantada no ar, vira coragem. Rafael passa a fita por baixo do tórax de Maia. Sente o tremor diminuir. É isso, garota. A gente sai juntos. Ao dizer juntos, ele sente o passado finalmente dar um passo atrás. O corredor avisa com um gemido comprido que o acordo com a gravidade está no limite. Colapso parcial em cascata, se mexermos rápido demais, Helena alerta. Rafael mede tempos. 2, 3, 4, ponto. Decide por um respiro dramático. Empurrar o peso com sacos, travar a viga com a escora telescópica e abrir um corredor de retorno que seja quase um abraço, ponto. Clara segura a luz e treina o vem que usava no parque, modulando sílabas como quem puxa fio de pipa. Theo encosta a bochecha na grade dizendo a verdade mais útil do mundo. Ela confia em você. Rafael sente o pavor subir, como maré, e escolhe ficar. No 3. No 3, tudo se move 1 centímetro. Viga, poeira, coragem. E a pata de Maia que aceita o primeiro passo. O prédio range, desapontado, mas não cai. Chega a hora do túnel que não perdoa erros. O retorno pede corpo baixo, respiração curtíssima e fé suficiente para um edifício inteiro. Rafael prende a fita guia no peitoral improvisado de Maia. Ela o olha como quem já decidiu. Devagar e sempre comigo. Helena marca o compasso. 4 golpes leves no concreto para calibrar o ritmo. Pausa. 2. A música que a cadela aprendeu. Clara. No limite externo, abre o cobertor como horizonte, promessa de calor. Theo gira a bolinha no metal. Um planeta azul em órbita segura. Um trovão distante ameaça o equilíbrio, mas fica longe. Talvez respeite. Centímetro a centímetro. Eles avançam. E quando a luz exterior toca o focinho de Maia pela primeira vez, algo estala dentro de Rafael. Não é viga, é culpa rompendo. O corredor atrás deles fica menor. O futuro, por fim, cabe nos ombros. A rua volta a existir como se despertasse de um pesadelo. Sirenes enfraquecem. A chuva baixa para a garoa, e a notícia corre mais rápido que o oxigênio. Pitbull, perigosa, é salva primeiro. Alguém lança da calçada, e as palavras caem como pedras. Rafael termina de arrastar a maca curta para a tenda. Maia, máscara no focinho, olha tudo sem entender o veredito que recebe. Clara segura o cobertor de sóis. Não como adorno, mas como escudo. Os dedos tremem, não de medo, e sim de raiva contida. Helena pede espaço com voz que sabe ocupar. Paciente em estabilização. Um jornalista aproxima o microfone como lança, cita estatísticas sem olhar para o animal que respira por milagre. Theo, pequeno e inteiro, ergue a bolinha azul na altura do microfone. Ela só tem medo de barulho. O silêncio que segue revela quem está ouvindo de verdade. E Rafael escolhe falar. Hoje, quem julgou errado foi o Theo. O repórter insiste. E se tivesse atacado alguém? E se for treinada para... As reticências carregam fantasmas conhecidos. Rafael mantém a postura de quem sabe desmontar incêndios com palavras. Se, hoje, o que houve foi um desabamento.
E ela ficou. Helena descreve parâmetros clínicos com a precisão de uma partitura. Frequência, dor à palpação, saturação, subindo. Clara, enfim, encontra a voz. Conta de quando Maia se esconde sob a cama nos fogos. De como aprendeu a sentar para ganhar abraço. De um dia em que impediu que Clara desmaiasse, encostando o focinho na mão até a respiração voltar. O jornalista, incomodado por narrativas sem sangue, busca ângulos de drama. A câmera encontra Theo, que chuta poças como quem escreve poemas. Perigosa é a pressa, diz o menino. E por um instante, a cidade parece concordar, porque o aplauso vem discreto, mas consistente, como chuva boa. Os boatos ganham pernas. Uma senhora jura ter ouvido rosnados antes do colapso. Um homem fala em raça sem controle. Helena respira fundo e convida. Quer ver? Aproxima a mão devagar do focinho de Maia. Deixa que ela escolha o tempo. O latido não vem. Vem um suspiro. Rafael aproveita para ensinar sem parecer professor. Sinais de estresse. Leitura de cauda. Corpo curvado pedindo espaço. Clara explica que socialização não é luxo. É segurança. Que medo vira defesa quando ninguém escuta. O círculo, antes de curiosos, vira quase uma aula de primeiros socorros emocionais. Theo pede que filmem a senha. Bate a bolinha 2 vezes no metal da maca. Maia ergue as orelhas e respira mais fundo. A câmera, obrigada a ver o óbvio, registra um animal exausto que confia, mesmo depois do mundo ter caído em cima dela. E talvez isso seja notícia. É quando o segurança do prédio surge, apontando para uma placa amassada. Proibido animais. A frase cai como sentença, mesmo fora de tempo. Clara recua meio passo, não de culpa, mas de cansaço. Rafael? Firme. Lembra que o galpão abrigava famílias, não regras perfeitas. Que naquele turno se salvou quem estava lá dentro. Espécie não entrou na equação. O segurança insiste, fala de processos. O repórter fareja conflito e reacende a câmera. Helena muda o campo. Processo é aqui, e mostra a seringa com anti-inflamatório, a bandagem que vai evitar infecção, o protocolo que protege todos. Theo levanta o que tem. A bolinha azul, pontuou. Se tiver placa para isso, eu assino. O riso quebra o gelo. E de repente, o que parecia tribunal vira quintal. Um espaço onde a cidade aprende que lei sem cuidado só repete ruína. Quando a ambulância veterinária estaciona, a cidade já mudou de assunto. Mas algumas pessoas ficam. Uma senhora que antes temia se aproxima com um pacote de gaze. Um adolescente oferece uma capa para a chuva que volta a ameaçar. O repórter encerra ao vivo com menos espinhos do que começou. Rafael assina papéis rápidos, mas seu gesto mais importante é simples. Inclina a testa até tocar levemente a de Maia. Você fez sua parte. Helena ajusta a tala discreta na pata, prende o soro e dá a Clara a responsabilidade que ela sempre quis. A voz que acalma continua sendo a sua. Theo coloca a bolinha azul dentro da tenda da ambulância, como quem deixa um farol interno. A porta fecha com um clique que não parece adeus, parece vírgula. O julgamento, por hoje, foi suspenso em favor da vida. Dentro da ambulância veterinária, o ar enfim parecia obedecer. Maia respirava melhor. Olhos cor de mel navegando devagar entre rostos conhecidos. Quando algo a atravessa como raio, ela ergue a cabeça, fareja, solta um rosnado curto, não de ameaça, de alerta. Rafael sente o cheiro 1 segundo depois. Mercaptana. O gás vestindo a chuva com cheiro de fósforo estragado. Um apito fino.
Quase vergonha sonora. Escapa debaixo do beiral do galpão. A central avisa pelo rádio. Queda de pressão na rede. Risco de explosão secundária. Evacuação total. As fitas tremulam. Curiosos recuam. Mas Theo não está onde deveria. Ele correu para devolver a bolinha azul ao lugar de onde a coragem veio. Clara congela. Helena já pega o detector portátil e confirma a subida. Rafael não discute com números nem com instintos caninos. Ninguém mais se aproxima. Eu busco o garoto e fecho a válvula. O relógio vira sirene dentro de cada peito. Rafael cruza a fita como quem volta ao olho do furacão com um mapa invisível. Indistível. O sopro do gás assobia entre chapas. E adiante, um cilindro antigo de solda, tombado, ameaça beijar faíscas de um cabo despelado. Helena, isola elétrico. Clara, fica com a porta da ambulância aberta e fala com a Maia. A cadela, ao ouvir a voz, relaxa 1 centímetro. Mas os olhos seguem Rafael. Ele pega chaves de bronze, manta molhada, corda e um mosquetão. Faz um nó que aprende na pressa o nome de quem salva. Theo, pequeno, está imóvel, como estátuas fazem quando querem sobreviver. Olha para mim, pede Rafael, sem elevar a voz. Vamos jogar um jogo. Você rola a bolinha até aquele ralo e não mexe mais. O menino obedece. E a bolinha vira bússola azul, apontando para a única rota sem centelhas. O tempo se dobra para caber em 3 movimentos. O chão reclama com cada passo, mas Rafael negocia com o peso como quem embala um recém-nascido nervoso. Ele coloca a manta molhada entre o cabo e o cilindro. Amarra a corda numa alça oxidada. Respira no compasso que ensinou a cadela. E sem tocar na válvula com metal, cria um laço à distância. B. Theo. Rola a bolinha até aqui, devagar. O menino solta o planeta azul, que viaja pela água, e para onde Rafael aponta, virando guia improvisado para a corda passar por baixo do conjunto. Helena grita números do quadro elétrico. Clara traduz em calma para a Maia que acompanha, peito subindo na mesma contagem. 3, 2, 1... Rafael puxa, a corda estala, o cilindro gira o suficiente para oferecer a roda da válvula. Com luvas de borracha, ele encaixa o mosquetão, transforma a tração em torque. O som do gás diminui. Não some. A decisão seguinte pesa mais que o aço. O sibilo baixa. Mas uma faísca teima em nascer do cabo roçando chapa. Rafael calcula a distância. O tempo, a coragem emprestada. Corta o circuito agora, ele pede. E Helena desarma o disjuntor principal. O mundo perde um zumbido invisível. Mesmo assim, há calor no metal. E a chuva não dá conta de tudo. Theo começa a chorar sem som. E essa mudez acelera relógios. E Rafael decide pelo risco limpo. Arranca o cabo com um gancho de fibra, puxa Theo pelo capuz como quem recolhe uma estrela perdida e o deposita do lado de lá da fita, onde Clara o abraça com a força certa. Volta um passo. Sempre mais um passo. E trava a válvula com um giro final de corda. O silêncio que vem é o mais assustador e o mais bonito. Porque é vida. A cidade fica em suspensão, como se inspirasse junto pela primeira vez naquela noite. Os segundos seguintes têm gosto de metal e milagre. O detector apita em queda. A chuva volta a ser só chuva. E o rumor de pessoas vira aplauso que não precisa de mãos. É respiração sincronizada. Rafael sente o tremor que vem depois, quando o corpo devolve a conta. Uma linha fina de sangue desce da palma cortada e desaparece sob a manga. Helena verifica, fecha o ferimento com fita e uma frase. Depois, agora, obrigado. Ciel se solta de Clara.
Aproxima-se da ambulância e encosta a bolinha no focinho de Maia. Ela dá um latido curto, não de alarme, mas de confirmação. Escolheu ficar, diz Clara. E não fala só da cadela. Rafael apoia a testa na lataria fria, deixando a tempestade terminar por ele. A grande escolha não foi heroísmo, foi fidelidade. E a noite, por mais longa, aprende a terminar. A porta da ambulância fecha o mundo lá fora e abre um outro, de luz branca e cheiros limpos, que assustam mais do que ruínas. Maia respira melhor, mas a fadiga chega como maré fria. Os olhos procuram Clara, que oferece a voz como travesseiro. Helena pede espaço. Monitoramento contínuo. Risco tardio de choque. E conecta sensores que cantam números. Rafael, do lado, parece maior e menor ao mesmo tempo. Ombros largos. Mãos trêmulas. Culpa desatada, procurando onde se guardar. Theo reaprende silêncio, debruçado na borda com a bolinha, sem batucar. Descobre que coragem também sabe ficar quieta. O motor vibra, a cidade corre, invertida na janela. Quando a sirene desliga ao encostar na clínica móvel, um vazio estranho ocupa o peito de todos. Como se o barulho fosse quem segurava o teto. Helena inspira. Troca o tom. Agora é precisão. E a noite recomeça dentro de paredes novas. A clínica respira como baleia. Um sopro longo. Outro curto. E silêncio entre. Helena lista prioridades enquanto conduz um exame que imita a oração. Dor. Sensibilidade. Hemorragias ocultas. Temperatura. Oscilando. Clara empresta calor com as mãos. O cobertor ensinando que sol também nasce dentro de corredores. Rafael percorre com os olhos as rachaduras invisíveis dos outros. Detecta tremor em Theo e oferece missão. Conta até 5 comigo, toda vez que ela inspirar. O menino aceita, e a contagem vira. Ponte. Por minutos raros, tudo é disciplina. Até que o monitor reclama um descarrilar de trilho miúdo. A saturação cai, o peito de Maia trava, a máscara embacia sem ritmo. O ar muda de peso. O futuro, novamente, cabe num segundo e pode quebrar. Helena não ergue a voz, mas o mundo obedece. Fluxo máximo, adrenalina pronta, posição de reanimação canina. E a esperança troca de pele, vira técnica. O alarme dispara sem gritar. É um bip fino que sabe se impor. Maia endurece, a respiração vira pedra e o mundo afunila para o milímetro entre inalação e o nada. Helena move-se como água. Máscara retirada, via aérea alinhada, compressões torácicas calculadas para o tamanho de um coração, que já provou. Valentia de sobra. Ritmo. Rafael oferece as mãos. Tremem, mas aprendem, e acompanha a cadência. Olhos presos na promessa que fez no escuro. Clara sustenta a cabeça, sussurrando a rua, o portão, o som da colher no pote, faz o caminho de volta com palavras. Theo, branco de foco, segura a bolinha contra o próprio peito, como se pudesse emprestar batimento. A clínica, tensa, encolhe até caber na mesa. O resto da cidade deixa de existir. E é aí que um som minúsculo, quase teimosia, arranha o silêncio. Uma tentativa de latido empurra o ar de volta para casa. O milagre não entra pela porta. Ele escorre por arestas. Primeiro, um suspiro quase riscado. Depois um latido curto, sem força de anúncio, mas com intenção de ficar. O monitor sobe 2 pontos. 4, 8, como alguém subindo escada de madeira antiga. Helena segura o ímpeto e manda conter a alegria. Estabilizar antes de comemorar, ajustar fluxo, checar perfusão. Rafael ri sem som. E só então percebe que respirava como quem carregava vigas nas costas. Devolve o ar e a si mesmo.
Clara encosta a testa no focinho, e a cidade cabe ali, morna e simples. Theo seca o próprio rosto com a manga, sem saber se era chuva ou alívio. Lá fora, a tempestade assina a rendição com um fiapo de lua. Voltamos, diz Helena, e não fala apenas de pulmões. O mundo, antes desabado, assenta um pouco, como o pó encontrando o chão depois de dançar. Ponto. Com a maré devolvida ao peito certo, o tempo reaprende a andar. Ponto. Helena prescreve repouso, analgésico, antibiótico curativo a cada 12 horas, e uma regra que vale mais que todas. Escuta. Clara promete, de mãos dadas com a cadela que quase foi silêncio. Rafael assina o relatório final, e na margem desenha um pequeno círculo azul. Brincadeira que Theo entende e guarda como medalha. A equipe desmonta cabos, a clínica recupera o ritmo comum de madrugada. Há cansaços que se respondem com café e alguns com abraço. Maia, agora deitada de lado, sonha um sonho leve. Patas movendo-se de leve, talvez correndo para um lugar sem trovões. Quando abre os olhos, encontra 3 coisas: a bolinha, a voz que conhece, e um mundo onde perigosa é palavra velha demais para caber em alguém que resistiu para amar. A noite termina sem aplauso, mas com pertencimento. O amanhecer chega com um brilho discreto, como quem sussurra em um ouvido. A clínica se esvazia da tensão que a ocupava. Clara senta ao lado de Maia, que ainda tem o focinho quente e a respiração tranquila, como se tivesse aprendido a descansar sem medo. Rafael, com a camisa um pouco amassada, mas os olhos serenos, pega a chave da viatura, pronto para enfrentar o mundo fora do limite da rua silenciosa. Hoje a gente começa do zero, não? Diz ele, e o sorriso vem antes da resposta. Helena termina a última observação e aponta para o céu raso, prometendo o próximo turno sem promessas falsas. Maia, ao lado de Clara, levanta a cabeça e olha pela janela. O mundo lá fora parece menos ameaçador agora, talvez por ser o mesmo que ela sempre conheceu. Theo, com sua capa amarela, toca a janela com a ponta do dedo, e a bolinha azul, agora manchada de terra, rola de um lado para o outro, como se dissesse adeus, ou talvez, até logo. O silêncio, antes tenso, agora parece um acordo. As luzes do amanhecer vão se tornando mais intensas, como um reflexo das promessas feitas, tanto pela cidade, quanto pelos corações que se mantiveram firmes no escuro. Maia, agora mais ativa, vira para Clara e dá um leve toque com a pata, como se soubesse que a recuperação está acontecendo não apenas no corpo, mas também no espírito. Theo, mais leve que ontem, corre pela área externa da clínica, rindo e gritando. Sem o peso da dúvida, Rafael e Helena se cruzam no corredor, e um olhar entre eles diz tudo. Não precisam de palavras. O dia, por mais simples que pareça, traz com ele o peso da resistência e a leveza do recomeço. A gente vai fazer o que é certo agora, diz Helena, e Rafael assente. Em meio ao fluxo de luz natural, o espaço que antes era caverna agora é campo aberto, livre de regras injustas, de julgamentos impiedosos, de medos transformados. Os primeiros passos para fora da clínica são calmos, como se todos soubessem que o que veio antes foi a fundação do que virá. Maia, agora com um colarinho confortável e a cauda ligeiramente erguida, caminha ao lado de Clara. O horizonte, livre de cinzas, agora se apresenta de uma forma que não parecia possível na noite anterior. Rafael observa de longe, mas não se move, como se estivesse esperando o momento certo para entrar novamente no jogo, mas com as cartas já na mão. Helena, ao lado dele, verifica os últimos detalhes, e tudo parece tão simples quanto respirar. Ponto. Às vezes, a maior missão é confiar no tempo, diz ela. E ele responde: ou
em quem está com a gente. Maia, em silêncio, parece entender. Quando ela olha para a rua que se estende à sua frente, o latido que vem é leve. Não mais um pedido de socorro, mas de liberdade. O dia, assim, não é mais uma prova, mas uma celebração. A cidade respira com o ritmo da mudança. Maia, ao lado de Clara, entra na pequena praça com a bolinha azul entre os dentes. Theo corre à frente, batendo as poças e rindo. Como se nada tivesse mudado, mas tudo tivesse. Rafael observa da calçada, e Helena, ao lado dele, diz: a vida não é sobre recomeço, é sobre reconhecer o que não pode ser destruído. Ele concorda com um leve aceno e volta os olhos para o campo de jogo à frente. Não há mais cercas, só árvores e luz. A praça se enche lentamente de vida. Vizinhos observam, curiosos, mas sem o medo que existia antes. Maia, com a bolinha azul, joga o jogo que ela sabe jogar. Um jogo onde confiança se constrói com cada passo. Clara observa com um sorriso sereno. Ela encontrou o lugar dela, diz Clara, e com isso, Maia dá um leve latido, com a certeza de que o futuro foi conquistado. Um passo de cada vez. No fim da praça, uma simples placa de madeira pinta as palavras com uma leve curva. Bem-vindo de volta. É a cidade quem nos recebe, mas também a gente quem decide entrar. Clara, com a mão na coleira de Maia, olha para Rafael e Helena. É engraçado. Não tem mais dúvida. Maia se vira e solta a bolinha para Theo, que a pega com um sorriso. O futuro é agora. E ele não é mais um destino. É uma estrada larga e aberta, onde os medos são passagens e a esperança, a paisagem. Rafael sorri para o céu, e Helena fecha os olhos por um segundo, como se agradecesse a vida que escolheu proteger. Bem-vinda de volta, diz ele para Maia. E ela, com um latido suave, responde como quem aceita tudo. Eu estou em casa,